Amados irmãos, convido a todos para que abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quero estender a palavra de gratidão pelo maestro Jonatas que me convidou para que pudesse pregar a palavra nesse culto de ação de graças por mais um ano que Deus tem dado ao coral. Quero também estender um abraço da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, qual represento aqui ao Conselho da Igreja de Santo Amaro, ao reverendo Sérgio que está aqui, meu professor, que com certeza terá discrição de não dizer minhas notas caso alguém pergunte. Vamos ler então todos juntos, meus irmãos, versículo 12, capítulo 7, leiamos todos juntos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos. Pai Santo, Tua palavra agora será exposta e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Apenas o Senhor, tão somente o Senhor pode abrir os nossos corações e nos falar segundo aquilo que o Senhor deseja. Pedimos a Ti, ó Deus, que as nossas mentes, os nossos corações possam se voltar à Tua palavra e que o Senhor seja servido e nos dar a graça para praticar aquilo que será exposto. Precisamos de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, a nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Ebenezer, uma palavra que significa na sua língua original, pedra de ajuda. Eu acredito que essa declaração feita por Samuel, ela é bem propícia para nós esta noite, porque estamos em um culto de ação de graças a Deus, por mais um ano que Deus tem dado ao coral da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E talvez, se você notar bem, nesse texto, ele aparenta ter um tipo de redundância. Percebam, né? Ebenezer é pedra de ajuda. E Samuel então pega a pedra e diz, até aqui nos ajudou o Senhor, depois de levantá-la como memorial. Eu digo, aparenta ser uma redundância, porque Samuel está aqui como papel de juiz do povo de Deus, e está dizendo que a pedra que tem ajudado, que tem apoiado o povo de Deus, tem sido o Senhor. Ora, mas poderia ser diferente? Poderia o povo de Deus apoiar-se em outra pedra que não o Senhor? Pois bem, poderia. Se você fosse um israelita e tivesse passeando pelas cercanias de Israel por este período, uns 10 anos antes desse evento de Samuel levantar esse memorial, e você dissesse, Ebenezer, com certeza essa palavra traria à mente daquelas pessoas e ao seu coração amargura, tristeza e profunda decepção. Por quê? Porque nem sempre Ebenezer significou que o povo de Deus buscou ajuda no Senhor. Esta não é a primeira menção da palavra Ebenezer. Para entendermos esta expressão e o que Samuel deseja que o povo de Deus tenha consciência ao levantar esse memorial, precisamos então entender esta seção, esse texto, esse contexto da palavra Ebenezer. Portanto, meus irmãos, abram também suas Bíblias, deixando o seu dedo aí marcando Samuel 7, voltem para Samuel capítulo 4, e aí nós vamos começar a entender o porquê deste evento.
Meu objetivo essa noite, meus irmãos, é demonstrar que como povo de Deus, podemos incorrer em buscar, no perigo de buscar ajudas em outras pedras. Deus nos guarde, mas isso pode acontecer. Portanto, devemos vigiar. Esse é meu primeiro objetivo. Eu tenho um objetivo duplo. O segundo é mostrar as atitudes que devemos cultivar para que não caiamos nessa armadilha. Então vamos ver aqui, Samuel capítulo 4, eu lerei dos versículos 1 ao 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Percebam que a primeira menção da palavra Ebenezer no livro de Samuel está associada não a uma pedra, não a um memorial, mas a um campo. Um campo que tinha o propósito do ajuntamento para a guerra contra os filisteus. Então, a palavra Ebenezer, ela tem uma conotação, ela é forjada em meio a muita hostilidade, a um ambiente muito bélico, carregado, uma guerra. Pois bem, versículo 2 em diante. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Agora, versículo 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Capítulo 5, apenas o versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Então, encontramos aqui a palavra Ebenezer associada a esta batalha com os filisteus nesses dois contextos. No primeiro, de um ajuntamento. Eles se ajuntam para a batalha. Essa é a primeira menção da palavra Ebenezer. E a segunda menção é quando, após a derrota, é demonstrado que os filisteus tiram a arca da aliança, que foi levada pelos israelitas até aquele momento para a batalha, tira deles e leva para o seu território. Então a palavra Ebenezer, 10 anos antes de Samuel erigir aquele memorial em honra ao Senhor, estava associada a uma profunda vergonha. Talvez, se você não conheça muito acerca da história bíblica, Siloé é como se fosse um tipo de capital daquela época. Havia ali uma concentração das tribos de Israel que ainda não eram nação. E naquele momento, diante da hostilidade dos filisteus, eles se unem para combater os filisteus e refutá-los. Mas aí experimentam uma profunda derrota. E por que isso acontece? A grande pergunta que se levanta nesse texto que nós lemos é por quê? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que experimentamos tão aguda derrota? Por que uma derrota de tamanha proporção e dimensões? Por que o Senhor nos feriu? E o mesmo texto ele acaba apontando os motivos da derrota dos israelitas. Primeiro, porque eles esqueceram quem eram. Esse é o primeiro perigo que nós incorremos quando para nos apoiarmos em outras pedras. É o esquecimento da nossa identidade. Esquecemos de quem nós somos. Percebam que nos versículos iniciais do capítulo 4 que nós lemos,
não há nenhuma menção de um ajuntamento para pedir direção a Deus se deveriam ou não adentrar esta guerra. Não há nenhum nome do Senhor sendo invocado pedindo ajuda para guerrear. Você não vê, você simplesmente vê o ajuntamento deles em Ebenezer. Não há cerimônia, não há nenhuma consulta ao Senhor. Mesmo Saul, que vai tornar-se a rei daqui a algum tempo, nesse período, ele não comete esse erro. Ele procura, quando enfrentar os filisteus, oferecer um sacrifício a Deus, pedindo ajuda para a guerra contra os filisteus. E olha que Saul teve sérios problemas espirituais. Mas as pessoas desse momento, o povo de Deus desse momento, está esquecendo quem é. Está esquecendo a sua identidade, está ignorando a Deus. Esse é o primeiro motivo desse perigo, dessa derrota. Por que o Senhor hoje feriu os israelitas diante dos filisteus? Porque esqueceram quem eram, perderam a sua identidade, não buscaram o Senhor, não o consultaram, não levaram em conta a Deus e a necessidade de estar em sintonia com o Senhor, para que Deus os abençoasse em sua batalha contra os filisteus. Eles esqueceram o ciclo de idolatria, castigo e livramento que faz parte do livro de Juízes, né? Que nós temos hoje. Eles totalmente se esqueceram da história de que mostra que um coração não inteiro ao Senhor, um coração não totalmente consagrado a Ele, que o busque, com certeza não terá sucesso nos seus empreendimentos. E foi isso que aconteceu. Nós corremos perigos, meus irmãos, da mesma forma deles, quando esquecemos quem somos, quando ignoramos consultar a Deus, quando ignoramos o Senhor em nossas vidas e a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Com certeza não lograremos êxito em esquecermos quem somos. Esse foi o primeiro erro, dos israelitas, porque eles experimentaram a aguda derrota, eles esqueceram quem eram. Para piorar a situação, como isso foi acontecer? Porque eles estavam cegos, meus irmãos. Talvez, se você ler o livro de Samuel, capítulo 1 a 3, você encontrará uma liderança cega, literalmente cego. Eli era o sumo sacerdote da época, ele não enxergava mesmo. Só que a sua cegueira não se limitava à cegueira física, ele era cego ao mau comportamento dos seus 2 filhos sacerdotes que o sucederiam, Ofni e Finéias, descrito mortos em batalha. Então, Israel estava em uma profunda cegueira, não apenas físico, no caso do sumo sacerdote Eli, mas uma cegueira espiritual. Você veja também que Ofni e Finéias são descritos entre o capítulo 1 e 3 de 1 Samuel como pessoas que não se importavam com o Senhor. Esta é a descrição destes 2 homens, homens que não se importavam com o Senhor. E os anciões, quem são os anciões desse texto? Os anciãos desse texto, perdão. São os líderes de Israel. Também eles não estão vendo com clareza o seu papel como povo de Deus. Eles só querem uma coisa, só querem algo, a vitória. Vitória deles, do jeito deles, da forma deles. Portanto, vocês vejam que eles têm apenas, no versículo 3, olhos para a vitória. Essa pergunta do texto, que é a única desse texto aqui, formulada, reflete não um coração desejoso de buscar a Deus, mas um coração indignado. Um coração que não aceita a vontade de Deus e a disciplina de Deus através da derrota imposta pelos filisteus, não aceita, não se repensa, não se questiona em relação a Deus. Essa pergunta ela demonstra apenas um espírito que não aceita a derrota, não aceita a derrota infligida a eles, sem meditar como estão as suas vidas diante de Deus. Portanto, meus irmãos, o primeiro perigo que temos, que incorremos de nos apoiarmos em outras pedras,
está relacionado à nossa identidade. Nós esquecemos quem nós somos quando ignoramos a Deus e quando estamos cegos em relação à nossa vida espiritual, e como nós estamos andando com Deus. Esse é o primeiro motivo que nos leva a apoiarmos em outras pedras. Mas Israel, infelizmente, em seu declive, não terminou aí. Eles esqueceram quem eram e esqueceram também quem Deus é. Percebam que no capítulo 4 que nós lemos, eles desejavam mais a vitória do que desejavam a Deus. Deus não era desejado por Israel. Israel não desejava o Senhor e saber a sua vontade. Israel desejava o sucesso. Israel queria a vitória a qualquer preço. Em nenhum momento investigaram como estavam consigo mesmo para com Deus. Outra coisa também que mostra a sua ignorância, que esqueceu quem Deus era, é o fato de tentar manipular a Deus. Lembram-se que eles levam a Arca da Aliança para a batalha? Nós estamos lendo aqui no capítulo 4, uma batalha em duas etapas. A primeira etapa, aliás, há uma derrota infligida de pelo menos 4.000 homens. Eles, não conformados, vão buscar a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo de Siló, trazem ela para a batalha, para que através dela, vendo-a como um tipo de amuleto, possam conseguir o que querem. Possam forçar Deus, entre aspas, forçar Deus a dar o que querem. Querem manipular o Senhor. E o texto, ele destaca isso com tantas cores, que veja como os adjetivos que são descritos à Arca da Aliança, né? No versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a Arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Isso é raro. Essa expressão no Antigo Testamento é muito rara, para demonstrar o que eles estavam fazendo. Era de tamanha gravidade, um elemento santo que simbolizava a presença de Deus em meio ao povo, porque esse era o papel da Arca da Aliança, onde estavam dentro dela as tábuas da lei. A Arca da Aliança manifestava o compromisso de Deus de estar com o povo, mas enquanto o povo fosse obediente a ele. Então há uma grande ironia escrita pelo autor, apresentando a cegueira do povo. Eles perderam a visão de quem eram, esqueceram-se de que eram povo de Deus e esqueceram-se de quem Deus era. Estavam agindo como os outros povos. Todas as vezes em que nós agimos dessa mesma forma, nós esquecemos, nós incorremos de nos apoiarmos em outras pedras, em outros apoios que não Deus. Ebenezer, então, meus irmãos, antes de ser um memorial do triunfo de Deus, Ebenezer é um nome também que deve nos levar a refletir como está a nossa vida com o Senhor. Somos povo de Deus, igreja de Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nenhum tipo de embate que você venha a ter em sua peregrinação é um embate solitário. Você está envolvido junto ao povo de Deus, você faz parte da aliança, você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Nós somos um povo junto ao Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo, palavra utilizada nunca para descrever uma relação privativa ou singular, mas para descrever a relação de um povo corporativo junto ao Senhor. Nós vivemos uma época onde existem muitos conflitos, onde existem muitos embates que enfrentamos diariamente, e há um grande individualismo, meus irmãos, eu quero chamar a atenção disso, em nossa sociedade, apontando que você deve viver a sua vida e deixar os outros viverem a deles. Isso é contrário à Bíblia.
Você faz parte do povo de Deus, e as batalhas que você enfrenta, tem que enfrentar junto ao povo de Deus, em companhia do acompanhamento espiritual da igreja, dos líderes que não apenas pregam a palavra, mas também aconselham vocês no que deve ser feito, que oram por vocês. A nossa vida quanto igreja deve ser vivida quanto povo de Deus. Isso é algo que nós devemos refletir. Israel, quando vê-se sozinha lutando apenas pelo seu ponto de vista, ela se separa do desígnio do Senhor. Eles estavam cegos, queriam apenas vencer e nunca estiveram tão longe da vitória, porque estavam distanciados do Senhor nosso Deus. E todas as vezes em que nos apoiarmos em outras pedras, teremos o mesmo resultado. Não teremos vitórias. Amargaremos situações difíceis. E aí é pensar em que você tem se apoiado. Tem se apoiado no Senhor? Ele tem sido a sua rocha? Ou talvez você tenha se apoiado, como Israel se apoiou, no seu poderio militar. Afinal de contas, uma nação daquela época que consegue em um ajuntamento 34 mil pessoas, é um exército portentoso, mas sofreu uma derrota tão portentosa quanto a sua pedra em que se apoiou. Isso é um aviso para nós, isso é um lembrete de que nós não devemos nos apoiar naquilo que pensamos ser as nossas pedras, a nossa força. Alguns se apoiam na sua própria juventude, acreditando que ficarão jovens para sempre. Não é. Não ficaremos. Alguns se apoiam na sua beleza, né? Não é o caso do pregador. Alguns se apoiam no seu sucesso financeiro. Não, meus irmãos. Devemos nos apoiar apenas e tão somente no poder de Deus. E faremos isso todas as vezes em que olharmos para nós e dizermos: eu sou diferente. Eu sirvo ao Senhor. Não vou fiar a minha vida, não vou ter a segurança naqueles que estão ao meu lado ou nas circunstâncias temporais. A minha rocha é o Senhor e, portanto, em todos os momentos da minha vida jamais serei abalado. Virão ventanias, elas virão. Virão batalhas, virão. Mas todas elas você há de travar, fundamentado na presença constante do Senhor teu Deus. Esse foi um dos motivos da derrota. Eles esqueceram quem eram diferentes do mundo, eram diferentes dos cananeus, eram diferentes dos amorreus, eram diferentes dos filisteus. Da mesma forma que eu e você somos diferentes daqueles que não conhecem o Salvador. Porque nós temos os recursos espirituais para enfrentar toda e qualquer tempestade aqui. Nosso recurso é o Senhor. Aqueles que estão em trevas, que ainda não conhecem a graça de conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, eles não têm o recurso que nós dispomos. Você possui recursos inigualáveis, recursos intermináveis. Você possui a seu dispor a graça do nosso Deus. Nem todos possuem isso. Mas Israel perdeu a sua identidade, esqueceu de quem era, esqueceu o Deus que servia. Por um momento pensou que podia manipular a Deus. Eu quero isto. Eu quero vencer. Portanto, eu vou trazer a arca para que Deus me dê a vitória. Do meu jeito, com meus termos, do jeito que eu quero, da forma que eu pensei, que eu idealizo. Meus irmãos, isso não é se harmonizar com a vontade de Deus. Isso é plantar para transformar-se em uma grande frustração. Porque nós não temos controle sobre as circunstâncias, mas apenas o Senhor. Portanto, quando nós nos apoiamos em pedras que não o Senhor, a frustração é garantida. Porque apenas o Senhor e apenas Ele dita a realidade de aquilo que concerne a você e a mim. Não são as minhas forças, não são as suas forças, mas é Deus que determina como deve correr o rio das nossas vidas. Há momentos que o Senhor desejará nos disciplinar e que essa disciplina venha, porque nós somos filhos de Deus e devemos aceitar aquilo que o Senhor nos dá. Devemos reconhecer que nós temos em Deus a nossa rocha, em que em nenhum momento Ele há de negar
socorro àqueles que o buscam. Então, existe, meus irmãos, este perigo. Como povo de Deus, devemos nos lembrar. Quando você for tentado a pensar que você é forte o bastante, cuidado. Ebenezer, lembre-se de Ebenezer, né? Eu não sou forte o bastante, mas o meu Deus é. Meu Senhor há de fortalecer. Quando você tentar se fiar na sua condição financeira ou qualquer outro ato externo, cuidado. Você dirá, não, a minha confiança não está nessas coisas porque são passageiras. Minha confiança está no Senhor. Este sim é eterno. Este sim é imutável. Então, o povo de Deus corre sim o perigo de confiar em outras pedras. Mas eu disse que nessa noite meu propósito é duplo. Primeiro é apontar esse perigo, eu já o fiz. Um grande perigo nós corremos. Somos sempre tentados a confiar em algo que não é o Senhor. Mas, por outro lado, nós também somos orientados a cultivar um apoio à pedra certa, à rocha certa, que é o Senhor. Portanto, vamos ler agora, dentro desta mesma sessão, apenas um versículo, o capítulo 7. Nós estamos, esta sessão entre o capítulo 4 e 7, eu estou separando algumas porções para lermos. Em casa você lerá toda ela, como leitura devocional, lição de casa. Né? Versículo 2, capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eu pulei um episódio propositalmente, que é o resgate da arca. A arca, posteriormente, ela é resgatada dos filisteus e levada de novo ao poder dos judeus, dos israelitas. Mas, prestem atenção nos versículos que seguirão até o versículo 4. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Meus irmãos, como é que eu posso, então, cultivar o apoio à pedra correta, cultivar o apoio à rocha do Senhor? Primeiramente, o próprio texto nos aponta: livrar-se dos ídolos. Você perceba que a liderança é apontada no capítulo 4. Na verdade, do capítulo 1 ao 4, nós encontramos Eli, Ofni, Finéias, demonstrando a sua cegueira espiritual, demonstrando a sua incapacidade diante de Deus, demonstrando os caminhos que o povo de Deus não deveria percorrer. Mas no capítulo 7 demonstra que o povo também estava em uma situação de penúria espiritual. Eles estavam cometendo crassa idolatria. Eles cultuavam deuses, né? Há outros deuses aqui citados, deuses estranhos, astarotes, né? E quando Samuel apertou e disse: olha, vocês devem deixar todo e qualquer ídolo, saiu até mais alguns, tinha até Balaíns também, né? Tinham vários ídolos, o povo de Deus cultuava. O coração deles não era inteiro para o Senhor. Esse é o detalhe que eu quero chamar a atenção. Os ídolos que eles possuíam estavam roubando a adoração que era apenas a Deus. Havia rivais no coração, rivais de Deus no coração daquelas pessoas, daquele povo. Outros deuses estavam então roubando a adoração que pertencia apenas ao Senhor. E Samuel, ele aponta o dedo em riste para isso, dizendo: olha, vocês estão cometendo idolatria, estão adorando outros deuses. Isso é um fato importante. Então, primeiramente, que ele aponta: se você quer cultivar, apoiar o Deus verdadeiro, o Senhor da igreja, o Senhor do povo de Deus, você deve abrir mão da idolatria. Talvez você diga: bom, eu não tenho em casa nenhum astarote, nenhum Balaim, então desse critério eu estou limpo. Pois bem, dessa idolatria crassa talvez você esteja, mas o que é de fato idolatria?
Há de pensarmos. Idolatria não ocorre apenas quando nós temos um tipo de imagem material de algo. Idolatria pode ser definido qualquer outra coisa que seja uma fonte da sua alegria que não Deus. Se a sua fonte de alegria, se a satisfação da sua vida não está focalizada no Senhor teu Deus, no Salvador e Redentor da tua alma, então você está cometendo idolatria. Como você pode levantar em seu coração um rival maior do que Deus? Como é que você pode dar mais amor para qualquer outra área, setor da sua vida, ou qualquer outro indivíduo, mais do que a Deus? Se você comete isso, está cometendo idolatria. Porque é dito a nós que nós devemos amar o Senhor com todas as nossas forças. Ele deve ser o objeto maior de adoração no seu e no meu coração. Mas silenciosamente, meus irmãos, podemos levantar rivais a Deus dentro do coração. Há uma frase de Calvino que ela é bem recorrente a isso, que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E veja que o coração é citado aqui nesse texto. Eles tinham que preparar o coração ao Senhor. Ou seja, eu tenho que estar atento ao meu coração, porque ele é enganoso. Não pense você que a idolatria ocorre de forma consciente, deliberada. Em Atos, podemos comunicar isso. A quem você tem dado mais atenção? É ao Senhor. O Senhor é o objeto maior da sua vida. É mesmo? Quanto tempo tem dedicado à oração? Quanto tempo tem dedicado em conhecer o Senhor através da sua palavra? Quanto tempo tem se dedicado a amar a noiva de Jesus Cristo? Porque eu não entendo alguém que diz amar a Deus e não ama a igreja. Não faz sentido. Como você diz amar a Deus e não ama aquilo que Deus ama? É estranho. Não pode haver esse tipo de desassociação. O Senhor é o nosso Deus, objeto maior de culto em todo momento. É Ele que você reserva suas melhores horas do dia. É a Ele que você dirige as suas palavras mais doces. É a Ele que você pensa com apreciação. É a Ele que você destina a melhor parte da sua vida. Os seus projetos de vida estão incluídos no Senhor? Samuel apontou esse detalhe para o povo. Você quer apoiar-se em Deus? O Senhor é a sua rocha? Ele de fato é a sua segurança? Então, tudo aquilo que tem tirado essa atenção de Deus deve ser colocado para fora. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Essa é a primeira forma de nos apoiarmos. Livre-se dos ídolos. Nós podemos também, meus irmãos, nos apoiarmos em Deus, não apenas nos livrando dos ídolos. Há um outro elemento aqui que é importante. Mas antes disso, vejamos a orientação que Samuel deu a esses israelitas. No versículo 5, versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 7 agora, pulei o 6, versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispas, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. O que acontece aqui é que Samuel decidiu congregar o povo, todas as tribos, como um líder espiritual que ele era nesse momento, para voltar-se ao Senhor em arrependimento. E os filisteus que estavam na proximidade interpretaram isso como ato bélico, como um tipo de hostilidade. E como eles estavam confiantes de uma vitória que tiveram contra os israelitas há 20 anos, eles não pensaram duas vezes, se juntaram novamente para enfrentar os israelitas. E aí veio mais luta, veio mais
dificuldade, né? O que acontece? Essas pessoas se voltaram para o Senhor. E aí, magistralmente, uma expressão que era marcada no capítulo 4, de indignação, uma pergunta: por que Deus nos entregou aos filisteus? Agora, há uma outra forma de ver. O destaque nesse trecho é o versículo 8. Vejam. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. A pergunta não é mais uma pergunta que se direcionam. Não são os anciãos que estão se direcionando ao povo, uns aos outros, dizendo: por que o Senhor nos entregou? Não é esse espírito que habita nessas palavras, mas é um espírito de humildade, de reconhecimento do poderio de Deus, de que eles estavam em pecado, um reconhecimento de que queriam apoiar-se em Deus, buscar arrependimento. É outro tom que existe aqui no capítulo 7. E então, eles dizem: olha, não cesse de orar a Deus, ore por mim, Samuel, orem por nós que vamos para a guerra, enquanto vamos lutar contra os filisteus, leve a Deus oração. Meus irmãos, se é importante nos livrarmos da idolatria, um segundo passo que devemos dar para nos apoiarmos nessa pedra que é o Senhor, é cultivarmos nosso senso de dependência dEle. E eu acentuo essa expressão de cultivar, porque não é natural do coração crer em Deus. Não é natural do coração apoiar-se em Deus. E todas as vezes que você se descuidar disso, o seu coração há de enganar. O seu coração precisa estar preparado, precisa estar atento. Você deve expulsar os ídolos, mas também cultivar seu senso de dependência no Senhor. Eles estavam agora sabedores de que Deus governa a vida deles. Não é mais um problema de identidade. Eles sabem que são o povo de Deus e que tinham errado. Estão quebrantados diante do Senhor. Estão quebrantados diante da exposição dos pecados dele por Samuel. Este é o tom que nós devemos ter em relação ao nosso Deus, quando nos ajoelhamos para falar com aquele que nos ama e que tem cuidado de nós. É o tom de quebrantamento que os israelitas levam ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, seja feita a sua vontade, nós vamos à batalha, nós vamos lutar contra os filisteus, nós vamos enfrentá-los porque estão tentando roubar as nossas terras, sequestrar nossas mulheres, matar os nossos filhos, a nossa luta é legítima. Senhor, seja feita a tua vontade, nós dependemos de ti, nós vamos orar, vamos usar os meios de graças disponíveis para nós, vamos orar, e aí nós vamos enfrentar as batalhas. Percebam como isso ecoa nos nossos dias, percebam como isso faz todo sentido conosco. Aqui não há mais números. No capítulo 7 não tem 4.000 tombando, não tem 30.000 tombando, não há números. Há um povo, descrito várias vezes no capítulo 7, depois você pode grifar: filhos de Israel, Israel, a nação de Deus. O povo está todo junto, quebrantado, reconhecendo que erraram no passado, desejosos de ter a oportunidade de se apoiar na real pedra. E Deus foi servido, através de Samuel, de dar mais essa chance para Israel, porque Deus é misericordioso, assim como Deus, meus irmãos, é misericordioso conosco. Que o Senhor não desiste de nós, ainda que o nosso coração seja enganoso, e que tantas vezes temos desconfiança com Deus. O Senhor, Ele é bondoso para conosco, e permite que a sua voz seja ouvida em nosso coração, para que nos quebrantemos diante dele e que busquemos em oração. Que você possa se ajoelhar e dizer: Pai, eu pequei, me perdoe, eu não confiei na tua palavra, eu não confiei no Senhor, mas agora eu quero mudar. Eu quero tentar ser diferente, eu quero me apoiar no Senhor, não na minha força. Me oriente. E o Senhor orienta através da sua palavra. O tom é outro, é um militar, é um tom de quebrantamento. Nós encontramos um povo que quer confiar em Deus. E todas as vezes em que nós queremos nos apoiar na pedra verdadeira,
haverão lutas. Todas as vezes que nos reunimos como povo de Deus, como ocorre aqui, um eco para nós hoje, em adoração a Deus, em contrição com a Deus, o mundo levantará as suas bandeiras. O mundo tentará nos perseguir, as tentações virão, o diabo tentará levantar-se contra a igreja, porque nós estamos adorando a Deus e o mundo não quer isso. O mundo quer a sua adoração. O mundo deseja ser adorado. Satanás quer que você agregue-se a ele. Os seus desejos, o seu coração, a sua alma, que foi redimida em Cristo, mas que você precisa cuidar dela através dos meios de graça, se descuidar dos seus pecados, o seu anseio, deitar-se-á para o pecado, inclinar-se-á para eles. O nosso coração é enganoso. Precisamos estar atentos aos meios de graça disponíveis que Deus nos dá para nos voltarmos a Ele. Mas o povo, como eu disse, meus irmãos, agora estão preparados para ouvir uma outra palavra. Um Ebenezer diferente, perdão. Um Ebenezer diferente. Então o que se segue? O que se segue é uma sucessão de eventos que promovem a glória de Deus. Eu lerei do versículo 9 até o versículo 12. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, capítulo 7, versículo 9 ao 12. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Versículo 12, com o qual nós iniciamos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora sim, o Senhor é a minha pedra. Levanta um memorial ao Senhor, como demonstração de louvor a Ele. Porque Ebenezer, que era um nome associado a uma vergonha nacional, agora é uma expressão de louvor. O Senhor redimiu aquele momento amargoso, aquele momento onde mais de 34 mil famílias ficaram lutadas, sem seus maridos, sem seus filhos. Agora essas famílias podem olhar para aquela pedra que está entre esses dois locais e dizer, olha, até aqui me ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor quanto nação, quanto povo, atravessamos momentos negros, mas o Senhor aceitou o nosso arrependimento e o Senhor nos redimiu esta palavra, esse momento, e agora nós estamos de novo nos apoiando em Deus, como isso nunca deveria ter deixado de acontecer, não nos apoiando em nossas forças, mas nos apoiando na verdadeira força de todas, que é o Senhor nosso Deus. Ebenezer, agora sim, o Senhor é a minha pedra de apoio. Meus irmãos, devemos pensar um pouco acerca dessas questões. Sempre correremos no perigo de confiarmos em outras pedras. Elas parecerão vistosas, parecerão bem consistentes, mas são temporais, são desta época. Não esqueça de quem você é. Você é filho de Deus. Jesus Cristo lhe salvou, lhe trouxe, Ele deu um novo nome. Você agora é um cristão. Não esqueça de quem você é. Não caia nesse perigo de também esquecer-se de quem Deus é. O Deus que governa todas as coisas e todos os eventos. Inclusive esse dia que trouxe você aqui para ouvir esse texto. Como podemos nos apoiar em Deus? Dessas duas formas, como o texto indica. Se há alguma coisa que você tem alimentado amor mais do que ao Senhor, é hora de deixar fora.
Consagre a sua vida apenas ao Senhor. Dedique-se a Ele. Se você tem esquecido de cultivar sua dependência ao Senhor, é momento de retornar, de quebrantamento. Que seja o tom da sua vida, então. Nós não somos Israel político. Nós não somos os israelitas da época. Nós somos povo de Deus, comprados em Cristo Jesus. Fazemos parte da aliança. Nós temos a nossa grande pedra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que, aliás, nós não temos Samuel para nos apontar as coisas, para dizer, ei, você precisa se consagrar a Deus. Nós temos algo muito melhor. Nós temos o sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso Senhor, que ao mesmo tempo a pedra qual está fundada a igreja, é também o sumo sacerdote que intercede por Deus, por nós, a Deus por nós. Nós também não estamos enfrentando os filisteus, não. Em nossa peregrinação, os inimigos são mais elaborados. Nós enfrentamos o mundo que quer a sua adoração e fará todo o possível para tê-la. Nós enfrentamos um inimigo insistente, o próprio diabo, que procurará oportunidades contra o povo de Deus. Nós enfrentamos um inimigo íntimo, que é a nossa própria carne. Ser cristão é fazer parte de um grande combate. Nenhum de nós aqui pode dizer que não carrega cicatrizes de guerra. Nós estamos falando a soldados, pessoas que têm peregrinado nessa terra até a volta do Senhor Jesus Cristo e têm lutado. Portanto, que esta palavra Ebenezer possa servir para nós como um memorial de que devemos constantemente estar atentos como está o nosso coração e dos perigos que existem, que tentarão fazer com que nos apoiemos em outras pedras. E devemos também lembrar que nós temos um Senhor, que Ele é a rocha da nossa vida, que a nossa identidade está associada a Ele, que Ele é o nosso Deus. Que Ebenezer, meus irmãos, tem esse som para os nossos ouvidos. O som de uma oportunidade que Deus sempre nos serve de buscar a Ele enquanto estamos vivos, enquanto o Senhor não vem. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe o coral da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, que possa ter mais anos de vida e que o Senhor nos ajude, para que sempre nos apoiemos nele como a única e verdadeira rocha. Amém.